Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa primeira aula de Química. Bom, e hoje nosso tema será sobre soluções. Então, a gente vai entender o que são soluções em Química. Bom, para nós iniciarmos a nossa aula e entender o que significa solução, nós precisamos primeiramente relembrar um pouco o conceito de mistura lá do primeiro ano. Então, a mistura ela pode ser classificada em mistura homogênea ou mistura heterogênea. Uma mistura homogênea vai apresentar somente uma fase quando eu tenho duas substâncias misturadas. Já uma mistura heterogênea, nós teremos então duas substâncias misturadas e eu consigo ver essas duas fases. Como é o caso, então, por exemplo, da mistura entre água e óleo. Se eu tenho a água e o óleo, ao misturar eu consigo ver as duas fases. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Bom, pensando nisso, agora a gente passa a analisar o que é uma solução. Então, a gente vai relembrar, a gente vai pensar, na verdade, que solução é uma mistura verdadeiramente homogênea, tá? Então, aqui eu tenho três misturas, aqui uma mistura de água e gás, aqui água e areia e aqui o sangue, né? Então, se nós analisarmos a primeira mistura de água e areia, nós percebemos que não é uma solução, porque eu tenho uma mistura heterogênea. Então, esta aqui, ela não será uma solução. Ela é chamada, então, de suspensão, tá? Agora, o sangue, ele parece ser homogêneo, mas ele não é, tá, pessoal? Então, quando nós temos esse tipo de situação em que parece ser homogêneo, mas não é, nós vamos chamar, então, não é uma solução, então nós vamos chamar de coloide, tá? Então, eu só consigo definir como que eu sei que não é homogêneo, porque se eu utilizar um ultramicroscópio, eu consigo saber que nós temos uma mistura heterogênea ali. E aqui, portanto, então, nossa água com gás, ela é puramente homogênea. Se nós levarmos ela para um ultramicroscópio, nós percebemos, então, que ela é uma solução. Então, sim, ela é uma solução. Bom, eu trouxe uma tabela aqui para vocês. Então, nós temos aqui que essa mistura aqui, essa mistura não. Nós temos aqui uma mistura homogênea, né? A tabela apresenta homogênea, então ela é verdadeiramente líquida. Então, mesmo no microscópio, ela ainda continua sendo homogênea. E aí nós temos exemplos como água e álcool, água e sal dissolvido, nitrogênio e oxigênio e assim por diante. Bom, aqui ó, nós temos uma mistura heterogênea, chamada também de dispersão grosseira ou suspensão. Então, dá para ver as fases, mesmo a olho nu nós conseguimos perceber que são misturas heterogêneas. E por fim, nós temos aqui uma mistura que a olho nu ela parece ser homogênea, mas ao levar a um ultramicroscópio ela tem características de heterogênea, portanto o sangue, o leite, suco natural, maionese, gelatina, todos eles apresentam ser então um colóide ou uma dispersão coloidal, certo? Bom, então uma solução ela é dividida em ela tem em seus componentes soluto e solvente. Então toda vez que eu tiver uma solução, eu sempre terei os dois, o soluto mais o solvente, tá? E aí vale lembrar que o soluto vai ser o componente que vai dissolver dentro do outra substância. Então eu chamo ele sempre de menor quantidade. Um exemplo do sal e água, o sal sempre vai ser o soluto quando tiver em menor quantidade. Já o solvente vai ser a água. Entre um exemplo de sal e água, a água vai ser o meu solvente. Bom, o solvente então vai ser aquele que vai dissolver o soluto, tá? Bom, então qual é o conceito de solução? Solução são misturas homogêneas e podem ser encontradas no estado gasoso, líquido e sólido. Tá? Então, um exemplo aqui, o ar atmosférico é uma solução, 8 quilates, água e sal são soluções, é uma solução. Então, esses são os exemplos que nós temos aqui. Bom, então a gente agora passa a entender um pouco quantitativamente qual é a relação do soluto na minha solução. Então, quanto de soluto eu tenho ali? Então, tem várias formas de eu representar. Então, uma das maneiras de eu representar é por meio dessa concentração comum ou concentração em massa, a qual nós temos aqui o C, que representa a concentração comum, a unidade dele sempre vai ser gramas por litro, ou a maioria das vezes. O M1 nós simbolizamos como a massa do soluto, e ele vai ser dado com a unidade em gramas.
e o V para mim é o volume da minha solução, que vai ser dado em litros. Então, esta aqui é. Então, um exemplo que eu tenho aqui é uma água de coco. A água de coco ela apresenta a quantidade, por exemplo, quantidade de carboidratos que eu tenho aqui em uma porção de 200 ml. Então, qual é a concentração comum de carboidratos nesta água de coco? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha fórmula. C é igual a M1 sobre V. O C é o que eu quero encontrar, então eu estou querendo saber qual é a concentração comum. O M é a massa do soluto, então nós temos 12 gramas de soluto ali, dividido pela minha porção de 200 ml, que no caso eu tenho que adicionar em litros. Então, 200 ml, para eu transformar para litros, basta eu dividir por 1000. E aí nós vamos obter, então, 0,2 litros. Então, basta eu pegar a calculadora e dividir 12 por 0,2. Então, a minha concentração comum dentro dessa água de coco ali é 60 gramas por litro. Essa é a resposta. Basta eu pegar 12 gramas do carbono que eu encontrei aqui e dividir pela porção de 200 ml, tá? Bom, outro tipo de concentração que nós temos é o título em massa, que ele é dado, então, pelo... esta letra grega aqui, ela vai ser dada em porcentagem, que é o tal, tá? Eu chamo de tal essa letra grega, dada em porcentagem. Aqui nós temos a massa do soluto em gramas. E aqui ó, nós temos M1 mais M2. E eu falei para vocês que M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. Então, M1 mais M2 nada mais é do que a massa da solução. A massa total da solução, que é dada em gramas, tá? Então, esta aqui é a massa total da minha solução. Então, basta eu pegar... Para encontrar o título em massa, vai ser a massa do meu soluto vezes 100 dividido pela massa da minha solução total, que é M1 mais M2. Tá? Um exemplo que nós temos aqui ó, é um hipoclorito de sódio, que tem 12% de título em massa, sabendo que a massa da minha solução total é de 5.000 gramas, eu estou supondo aqui, né? Qual será a massa do hipoclorito de sódio? Então, vamos utilizar a nossa fórmula. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, nós temos ali o tal, que é igual ao M1, que eu quero encontrar, dividido pela massa da minha solução, que é M1 mais M2, tudo isso vezes o 100, né? Então, esse aqui eu já obtenho, ele já me forneceu que é 12, então eu só vou substituir. 12 é igual a M1, é o que eu quero encontrar. A massa da minha solução, ele forneceu que é 5.000, 5.000 vezes 100. Então, esse 5.000 eu consigo jogar ele para lá, que está dividindo, eu consigo jogar ele para lá multiplicando. Então, vamos ter que o M1 é igual a 60.000. 60.000. E aí eu vou pegar e vou dividir por 100. Porque esse 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu fiz 12 vezes 5.000, deu 60.000 e eu dividi por 100. Então, a massa do meu M1 é 600 gramas. Essa é a quantidade de soluto, é a quantidade de hipoclorito de sódio nesse cloro ativo, 600 gramas, tá? E o título em volume? O título em volume é a mesma coisa. Eu tenho tal representado, só que tem um V de volume, que é o V1, que é dividido pelo volume do meu soluto, vezes 100 dividido pelo volume total da minha solução, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, um sachê de 4 ml, sabendo que a porcentagem de acidez é de 4, ó, o título em volume é 4. E aí eu quero saber qual que é aqui, qual é a quantidade de acidez, de ácido acético contido ali. Então, eu vou pegar o título em volume, é igual a V1 sobre o volume total, né? Vezes 100. Então, o título eu tenho que é 4, que é igual ao volume V1 que eu quero encontrar, dividido pelo volume total, que é 4 ml, e aí eu tenho que transformar em litros, né? Então, se eu pegar 4 e dividir por 100, eu tenho 0,04 vezes o 100. Bom, esse 0,04 eu jogo ele para lá
multiplicando, então vai ficar V1 vezes 100 é igual a 0,16, que é o valor que deu aqui. E aí eu pegar esse V1, 0,16, e dividir ele por 100, e aí nós temos então que o valor de V1 é igual a 0,0016 litros. Se eu quiser transformar isso para ml, basta eu multiplicar por 1000, e aí nós temos que o volume de ácido acético ali é 1,6 ml. Esse é o volume do meu ácido acético dentro desse sachê de 4 ml. Só 1,6 ml ali. Na verdade, deixa eu só dar uma arrumadinha ali. 4 dividido por 1000. Aqui faltou um zero, pessoal. Ó. Então, só para a gente arrumar, ali faltou um zero, né? Eu achei bastante, então eu percebi. Então, aqui nós temos mais um zero, tá? E aí nós temos 0,016 dividido por 100, agora sim. Aí nós temos mais um zero aqui, e portanto a resposta final, deixa eu colocar a resposta final aqui certinho, que ela vai ser então, volume vai ser 0,16 ml. Agora sim. Então 0,16 ml, isso mesmo. Bom, e por fim, nós vamos analisar aqui a molaridade, tá? Então, a molaridade a gente vai discutir o que é, como vai encontrar a relação do soluto na solução por meio da molaridade. E aí vale lembrar que eu tenho esse N1. O N1 aqui, pessoal, ele vai significar mol, tá? Mol. Então, a gente passa a entender o que significa mol. A gente volta a compreender o significado de mol. Então, o que é mol, né? Então, se nós pararmos para analisar, mol vem da palavra moles, que significa um pacote, uma porção, uma quantidade, tá? Então, como foi inventado a ideia de dúzia, e eu sei que 12 ovos, eu tenho uma dúzia, foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Quando eles inventaram a ideia de mol, eles quiseram trazer essa noção do mundo microscópio, então da massa atômica, referida pela primeira vez para Dalton, para o mundo macroscópio em gramas. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e pesaram 12 gramas de carbono 12, mais ou menos, né? Isso é só uma relação, só para a gente ter ideia, e colocaram uma quantidade de átomos até chegar a 12 gramas. Quando chegar, ele decidiu que essa quantidade representa 1 mol. Tá? Então, 1 mol nada mais é do que uma unidade de quantidade de matéria, ou seja, de quantidade de átomos, quantidade de íons, quantidade de moléculas, que representa, a primeira comparação que eles fizeram foi 12 gramas do carbono 12. Tá? Então, um mol, quem descobriu esse número de átomos que tem em um pacote de mol? Quem descobriu isso foi Avogadro. E ele representa exatamente 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou moléculas, ou íons, tá? Então, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares que são átomos contidos em 12 gramas de carbono. Então, pessoal, esse conceito ele é um pouco antigo. Recentemente, o conceito de mol ele foi definido exatamente como sendo 6,023 vezes 10 elevado a 23 entidades, e aí eu tenho átomos, moléculas, íons. Então, essa é a definição, a atual definição que nós temos. Bom, então vale lembrar que a ideia de massa atômica ela foi dada pela primeira vez por Dalton, como eu falei para vocês, que foi o primeiro modelo. Baseando nisso, então, eles criaram a unidade de massa molar, ou seja, a quantidade de gramas que tem em 1 mol daquela relação. Então, por exemplo, o hidrogênio, se a gente for olhar a massa do átomo, é 1 Dalton, a gente se lê assim, 1 Dalton.
2 é 2 Dalton, 3 é 3 Dalton. Ou seja, se eu pegar 1 grama de hidrogênio, eu tenho 1 mol. 1 mol eu tenho 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Carbono, ó, 12. Se eu tenho é 24, aqui eu tenho é 36 Dalton. Ou seja, se eu pegar 2 átomos, agora se eu pegar 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, eu vou ter 12 gramas. Essa é a relação que nós temos, tá, pessoal? É importante. Então, a massa molar, ela vai ser a relação de gramas por mol, que é dominada a massa molar. O termo é aplicado indistintamente para átomos e moléculas. Então, a massa molar vai ser a quantidade de gramas que eu tenho exatamente um número exato de 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas daquele meu elemento. Bom, e onde estão esses números, a massa molar? Então, a massa molar ela é determinada aqui na tabela periódica, tá? Então, por exemplo, o hidrogênio, a massa dele é 1, então a cada 1 grama eu tenho 1 mol. O oxigênio, a massa dele é 16, então a cada 16 gramas eu tenho 1 mol. O sódio é 23, vamos arredondar aqui, então a cada 23 gramas eu tenho 1 mol. Carbono, 12, a cada 12 gramas eu tenho 1 mol de carbono. A prata, 107,87, podemos arredondar para 108. A cada 108 gramas de prata eu tenho 1 mol de prata. Bom, e aí nós podemos nos perguntar, né? Quantos mols tem 1 kg de prata? Bom, se eu vi que a prata em si ela apresenta 108 gramas, nós conseguimos fazer um cálculo utilizando uma regra de 3. Bom, eu percebi que 1 mol de prata tem 108 gramas e 1 quilo equivale a 1000 gramas, então eu consigo fazer uma regra de 3 para determinar a quantidade de mols que eu tenho ali. Então, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que 108x é igual a 1000. Então, x, a quantidade de mol, vai ser 1000 dividido por 108. Portanto, se eu pegar 1000 na calculadora e dividir por 108, eu vou obter 9,26, mais ou menos, né? Aproximadamente 26 mol. Então, se eu pegar uma barra de 1 kg de prata, eu vou ter 9,26 mols de prata. Tá? Então, olha a relação que nós temos, que nós conseguimos criar pela quantidade de matéria. Tá? Bom, então agora que nós temos como essa relação da molaridade, onde eu tenho o mol do meu soluto dividido pelo volume em litros da minha solução. E a molaridade, ela sempre vai ser dada por mol por litros, tá? É assim que a molaridade vai apresentar para nós. Bom, então feito isso, eu consigo, por exemplo, determinar a molaridade de uma substância que eu adicionei na água, de uma solução que eu adicionei na água. Então, por exemplo, se eu adicionar 10 gramas de açúcar, 10 gramas de açúcar, e o açúcar é C6H12O6 em 500 ml de água, essa é a forma da glicose, na verdade, tá? Então, se eu adicionar 10 gramas da glicose, qual que é a molaridade de 10 gramas da glicose? Bom, para isso eu vou ter que consultar qual que é a massa molar da minha glicose. E para eu determinar a massa molar da glicose, eu preciso calcular aqui a massa molar de cada elemento e multiplicar pela quantidade que tem dentro da molécula, né? Para eu saber a massa molar da glicose. Por exemplo, a massa do carbono é 12, então eu vou pegar 12 vezes 6, mais do hidrogênio é 1, 12 vezes 1, mais, e do oxigênio é 16, 16 vezes 6. Portanto, eu vou obter que a massa da glicose aqui é 180 gramas por mol. O que isso significa? Que a cada 1 mol de glicose, eu tenho 180 gramas. Só que eu peguei 10 gramas, né? Então, quantos mols tem 10 gramas? É uma regra de 3, como a barra de prata que a gente fez. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 180. E aí nós vamos obter um valor
de 0,055 mol. Feito isso, a gente consegue dividir agora a molaridade pela quantidade de litros, que é 0,5 litros, que 500 ml dividido por 1000 dá 0,5. 0,55 dividido por 0,5, eu vou obter um valor ali de 0,11 mol por litro. Essa então é a molaridade de uma solução que eu inserir 10 gramas de açúcar em 500 ml. Tá, pessoal? Bom, agora, depois da gente fazer essa análise, a gente passa a entender a água, que ela foi considerada, eu falei para vocês, como solvente universal. Então, a água, nós temos no planeta Terra, 97,5% da nossa água é salgada. O restante, 2,5%, é doce. E aí ela é dividida em água subterrânea, 0,75%, rios e lagos, 0,075%, as geleiras, 0,72%, e solo, icebergs, pântanos, 0,0225%. Então percebam que se nós não cuidarmos da água, se nós não pensarmos nela, vai chegar um momento que essa água doce, que é a nossa água potável, ela vai acabar. Então é necessário a gente discutir qual é a porcentagem de água que nós temos no nosso planeta, né? Bom, então nós temos aqui que para eu discutir, para eu considerar o que é uma água salgada, uma água salobra ou uma água doce, a gente pode ver a concentração de sal. Se a concentração de sal for maior que 30 gramas por litro, a concentração comum aqui, nós dizemos que é uma água salina. Agora, se ela for entre 0,5 e 30 gramas por litro, dizemos que ela é uma água salobra, tá? No intermediário. Agora, se ela apresentar menor que 0,5, nós dizemos que ela é uma água doce, tá? Então, nós temos isso aqui. Bom, as águas, então, elas estão cada vez mais sendo prejudicadas pelo fator homem. O homem está prejudicando as águas que nós temos. Então, se nós olharmos essa foto, nós temos aqui o rio Tietê, sendo então despejado um resíduo de empresas. Então, olha como está sendo afetado o rio Tietê. O cheiro do rio Tietê é insuportável, todo mundo reclama. Então, olha aqui os peixes em outro rio, né? Eles mortos ali. Então, aqui nós temos os efluentes têxteis sendo despejados diretamente no rio e prejudicando essa ideia. E aqui nós temos tipos de detergentes sendo jogados e formando essas espumas que nós vemos aí. Então, olha a quantidade, né, de problemas que nós estamos enfrentando para a água. E aí, nesse tempo, nesse período, é preciso tratar a água. Então, agora a gente passa a entender um pouco sobre o processo de tratamento da água, quanto ele é importante, como que acontece para que a gente consiga ter água potável para beber ou para qualquer outro. Então, primeiramente, a gente tem um bombeamento da água bruta aqui, né? Depois é inserido sulfato de alumínio e polieletrólitos. O intuito desse tipo de é fazer um efeito na água para começar a aglomerar, então para começar cada vez mais formar bolinhas. Essas bolinhas vão ser chamadas de flocos. Então ela começa a coagular, olha que a água bruta coagula e forma esses flocos por meio do sulfato de alumínio e polieletrólitos. Então começa o processo de floculação, vai montando esses flocos, vão ficando cada vez maiores. Esses flocos pesados, com a adição do sulfato de alumínio e o polieletrólito, eles passam depois de um tempo a decantar. Eles vão ficando no fundo do recipiente. Com isso, na água ela vai indo embora e esses flocos ficam no fundo. Ó, o processo de decantação aqui, os flocos no fundo e a água sem sujeira vai indo embora. É claro que, por mais que os flocos da sujeira tenham decantado e ficado, a água ainda não é potável. Ela precisa passar por um processo de filtração, então para resíduos mais grossos ficarem preso, e aí ela passa por um processo com carvão. O carvão ele vai tirar o odor, então normalmente o carvão ativado que nós temos aqui ele vai retirar o odor. A areia e o cascalho eles são utilizados para prender sujeiras, então nesse filtro ficam presos as sujeiras ali pelos tamanhos, né, da areia e do cascalho, e a água desce. Quando ela cai aqui nesse tanque, começa então a utilizar cal, cloro e flúor, tá? Então o cal ele é utilizado para arrumar o pH da água,
Então, o pH da água não pode ser um pH ácido, nem pode ser um pH alcalino, então por isso a adição de cal. Então, esse cal ele vem consertando o pH da água. O cloro ele é utilizado bastante para matar germes e bactérias, para matar fungos, bactérias, vírus. Então, utiliza-se o cloro ali, tem com esse intuito. E o flúor tem a ver com os nossos dentes, então é utilizado isso para que os nossos dentes não sofram com cáries no futuro, então é adicionado flúor. Quando chega no reservatório, depois de passar por esses 3 processos, né, ele vai então para o reservatório dos bairros, vai para o reservatório de água, que vai para o reservatório dos bairros e depois ocorre a distribuição. Então aqui, pessoal, ó, é a pergunta, como é feito o tratamento da água? Então vamos perceber como que ocorre, o jeito que eu já mencionei para vocês, mas prestar atenção na quantidade que é utilizado. Então, professor, posso então poluir a água, eu não estou nem aí. Não, olha a quantidade de energia, a quantidade de substâncias que são utilizadas que poderiam ser evitados se nós poluíssemos menos a água. Então nós temos aqui, ó, a estação de tratamento de água localizada no estado do Rio de Janeiro produz cerca de 43 mil litros de água por segundo. Isso significa mais de 3,7 bilhões de litros de água saindo diretamente da estação de tratamento para abastecer os municípios do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e Itaguaí, atendendo a um padrão de qualidade internacional. Então, para o tratamento da água, gasta-se uma média de 120 toneladas de coagulantes, que é o sulfato de alumínio e o cloreto ferrico, ou sulfato ferroso oxidado, que é então substâncias que vão coagular para ocorrer a floculação, 20 toneladas de cal virgem, para arrumar o pH, 15 toneladas de cloro, que tem a ver exatamente com deixar a água potável, matar as bactérias e fungos, e 200 kg de polieeletrólito, que também tem a ver, então, aqui, quando nós falamos da floculação. Ajudam, né, esse polieeletrólito. Além da adição de 7 toneladas de ácido fluosilícico, que é o flúor, tá? Então, o flúor é adicionado por esse fluosilícico. Além disso, a estação de tratamento tem um consumo de energia de cerca de 25 mil megawatts por mês. Então aqui nós temos a quantidade de energia sendo gasta, que representa o consumo de uma cidade de 600 mil habitantes. Então olha a quantidade de energia que é gasto para o tratamento da água. Então nós não podemos fingir que está tudo certo, que vai tratar a água e está tudo bem. Não. Essa quantidade de energia, essa quantidade de substâncias, elas podiam ser utilizadas para outro local. Tá bom, pessoal? Então, essa é um pouco da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco o conceito de soluções, entendido alguns tipos de concentração e também sobre o tratamento de água. Então, até mais. Tchau!